estava com problema, ela estava fumando, estava viciada em fumo. E eu evangelizava muito essa minha parente, e ela fumava demais, e eu evangelizava, mas eu não falava contra o cigarro dela. Eu só orava e falava com Deus e com o Espírito Santo. E eu me lembro que a minha igreja, na época, né, era no Rio, o meu pastor na época, ele convocou um jejum, né? Convite vai quem quer, convocação vai quem é obediente. E aí ele convocou aquele que você tem que ir. Ele convocou o jejum. E era um jejum muito intenso. Era um jejum que a gente ficava, se não me engano, eram 80 dias. Um dia a gente se alimentava normalmente, no outro a gente ficava só na água por mais de 36 horas, quase 24 horas. E aí, nesse jejum, eu coloquei ela e eu falei: Espírito Santo, a tua, né, Senhor, né, a tua palavra diz, Senhor, que tem castas de espíritos que só saem com jejum e oração. Então, eu já oro pela vida dela, então eu vou jejuar e vou colocar ela nesse jejum. O meu propósito primeiro era que ela fosse liberta do vício do cigarro, do vício do fumo. E junto desse propósito, eu botei vários outros propósitos que eu tinha como alvos de conquista daquele jejum. E aí, eu me lembro que ao final do jejum eu já não lembrava mais que eu tinha colocado isso, porque tantas coisas aconteceram. E eu me lembro que um dia, passado assim uns 2 meses após o jejum, ela me contou: sabia que eu deixei de fumar? Aí eu falei: o quê? Ela disse: sim, deixei de fumar. Aí eu: como assim você deixou de fumar? Sério? Ela falou: deixei de fumar. Tem 2 meses. Menina, de uma hora para outra me deu um nojo. Me deu um mal-estar. Só de eu pegar me dava vontade de vomitar. Então, esse tipo de experiência, né? Eu penso que é palpável, porque não é uma experiência dentro de você que você tem, é uma experiência que manifesta fora. Deus me moveu a orar por aquela pessoa e de repente eu vi aquilo se manifestar na vida da pessoa real, né? Outras experiências são quando a gente tem visões, né? E alguém mais tem visões, né, junto com a gente. E já aconteceu dentro de casa, comigo e com a minha filha, e o Espírito Santo me envolver e eu ficar parada no meio da sala por 10 minutos sem me mexer. E a minha filha era criança, ela devia ter uns 12 aninhos, e eu parada assim, e ouvindo a voz do Espírito Santo, e eu pensando: é só comigo, eu tô muito doida. Esse negócio, crente é um povo muito doido. Eu tô sentindo isso aqui, mas é uma experiência pessoal. Eu tava pensando assim. Só que daqui a pouco, quando eu me aproximei da minha filha, porque ela estava sentadinha no sofá assistindo um DVD de adoração, que a gente tinha botado pra gente assistir. Daqui a pouco, eu sento perto dela, levo um copo d'água para ela, alguma coisa assim, e ela olha para mim e diz: mamãe, a hora que você estava em pé ali, eu tive uma visão. Aí eu arregalei o olho. O quê? Tipo assim, eu tava sentindo uma coisa sobrenatural. Eu fiquei parada 10 minutos ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo envolvida por uma presença. E aí a minha filha, sem eu falar nada, dizer pra mim, né? Eu falar: foi o que você viu, filha? Aí eu via um anjo vindo por trás, né? Falando com você, falando no seu ouvido. Eu não sei se era o Espírito Santo, se era Jesus, mãe, mas eu vi. Então são coisas que vão além de uma experiência interna, você entende? Uau. Porque experiência interna eu já tive muitas, que para mim são as mais poderosas e mais fortes, que é você estar com uma cabeça voltada para uma coisa, você
tá com a cabeça dura num erro, você tem a sua vontade aprisionada numa coisa errada, e você entrar dentro de um culto e você sair diferente e nem lembrar mais por que você estava chorando quando você chegou. Para mim, isso é a coisa mais forte que existe. Só que é como se fosse um tesouro escondido dentro da gente. E é uma experiência muito pessoal e intransferível. É um nível de experiência com o Espírito Santo. Eu me lembro quando eu estava lutando para conseguir parar de ter uma vida sexual fora do casamento. Porque eu não sou casada até hoje, nunca me casei. E quando o meu pastor na época me falou, filha, você não pode ter vida sexual sem ser casada, eu surtei. Eu falei, como assim, pastor? Isso não existe. O senhor está sabendo que isso aí não tem como, né? Eu fui tentar convencer o pastor de que depois que a gente tinha tido vida sexual alguma vez na vida, a gente não conseguia mais parar. Eu fui tentar convencer o pastor disso. Eu fui tentar dizer pro pastor que era difícil. Aí o pastor olhou pra minha cara, falou, minha filha, eu sei que é difícil, mas é assim mesmo, você vai ter que se consagrar e se guardar. Aí começou um dilema, porque eu ia para todos os cultos chorando, porque aquela vontade de fazer a coisa errada não passava. E era uma vontade ruim, porque não era uma vontade por um homem que eu fosse casada, eu não era casada. Eu me lembro, pastora, que teve um culto que foi assim, aquele foi o culto determinante. Eu me lembro que eu entrei chorando compulsivamente, e eu chorava e eu dizia assim, Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir desse negócio de ser crente, porque isso não é pra mim não, porque eu não vou conseguir, eu vou te decepcionar, eu não vou conseguir. Eu falei isso pra Deus. E aí foi muito engraçado, porque agora a gente dá risada, mas eu fico imaginando o olhar do Senhor, né? O agir do Senhor ali foi muito engraçado. Foi assim, pastora. Eu estava dentro do culto e o pastor lá na frente orando falou assim, se você precisa de uma mudança na sua vida, uma transformação, sai agora do teu lugar e vem aqui na frente. E eu me lembro que eu me prostrei lá na frente. E eu só chorava, só chorava, só chorava. E o pastor orando, e eu falei, Deus, eu quero mudar, eu quero que o Senhor entre nas minhas vontades e mude as minhas vontades. Chorando, 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 já tinha sido batizado com o Espírito Santo, né? Tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo, fez toda a diferença. E aí eu me lembro que eu me levantei, quando eu me levantei, depois de uns 40 minutos ali, eu fiquei aquela ministração inteira ali chorando na presença, de joelho ali, nem joelho, pastor, eu tava com a cara no pó. Eu me lembro que eu levantei e eu não sabia por que eu tinha chorado. Era como se aquilo tivesse sido arrancado de dentro de mim. Nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais. As minhas vontades nunca mais foram iguais. Aquele poder de convencimento que o Espírito Santo tem é o poder mais maravilhoso que existe. Para mim, na minha opinião, pastora, é a experiência mais forte que existe, é essa. É a experiência que você... Ninguém convence. E tem gente que acha... Você entra de... Às vezes fala assim, mas eu faço de tudo, não vai adiantar. Claro que não vai adiantar. Se não for tanto na sua vida te fortalecendo, te convencendo, né? Te ajudando nas suas fraquezas, né? Você não vai... Existe um poder em se humilhar na presença dele. Existe um poder em você se prostrar na presença dele, reconhecendo que você precisa dele, reconhecendo
que sem ele você não vai conseguir. Para mim, assim, pastora, eu já tive muitas experiências, assim, sobrenaturais e coisas incríveis acontecerem, mas, sem dúvida, eu acho que isso é o que eu queria deixar mais claro para as pessoas. A experiência mais sobrenatural para mim, pessoalmente, é quando eu paro assim e tento me lembrar do meu passado. É como se tivesse existido duas Saras. Você entende? E quando a Bíblia fala nascer de novo, a Bíblia não está mentindo. Eu tenho essa experiência. É como se fossem duas Saras. A minha única tristeza, meu único arrependimento é não ter tido essa experiência antes dos meus 24 anos. Mas é realmente incrível, porque a pessoa que eu era antes, eu lembro, eu era uma pessoa com um bom coração, eu tinha um bom caráter, eu já tinha uma boa índole, eu não era uma pessoa má. Mas eu era uma pessoa completamente escrava dos meus impulsos, dos desejos, dos estímulos. E é incrível o que o Espírito Santo faz. Incrível. Porque ele vem dentro de você e ele ocupa um lugar de governo em você. Então a primeira coisa que desaparece é a sensação de solidão. É a primeira coisa que desaparece. Ele enche. A segunda coisa... preenche. A segunda coisa que desaparece é a angústia constante, porque uma coisa é normal, a gente tem momentos de angústia na vida. Às vezes até no dia a gente tem um momento ou outro de angústia. Faz parte, especialmente quando estamos vivendo um momento que estamos vivendo na face da Terra. Não tem como. Só que eu não vivia, pastora, momentos de angústia, não. Eu era uma pessoa constantemente angustiada. Eu me lembro, assim,